dia, minha gente, que a paz de Deus esteja no meio de nós. O Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. Pão nosso cada dia que dá nos perdoa as ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra de todo mal, porque o teu poder, o reino, a glória para todos sempre. Eita, gente. 58 anos. Não é 58 dias. Os que me conhecem, minha gratidão. Os que não me conhecem, que a paz de Deus esteja no meio de nós. Vamos escutar a palavra, um pensamento, um pensador, a palavra. Vamos juntos. Eu estava pensando nessa palavra e orando por ela, e falei: Deus, por que eu estou tão ansioso para pregar essas duas mensagens que eu preguei de manhã e à noite? Quem não assistiu de manhã, faz um compromisso comigo. Durante a semana você vai ouvir a mensagem. Amém? Faz um compromisso comigo. Ouve pelo Spotify, pelo Deezer. E Deus falou comigo que essa mensagem para vocês vai ser mais uma pregação. Mas para mim, o que fala no meu coração é uma mudança de ciclo. É um tempo novo que Deus está trazendo para nós. Então de manhã eu preguei, Deus falou muito comigo e eu saí daqui pensando: Deus, por que eu saí tão motivado, animado com essa mensagem? E às vezes a gente parece que está falando e não está sendo igual. E Deus falou: é porque eu estou mudando algo no seu coração. Benção, né? Então eu espero que seja assim para você. Amém? Amós, capítulo 6. Contrário a Amós? Levante bem alto a sua Bíblia e diga aí: essa é a minha Bíblia. Eu sou. E eu posso. Nunca mais. Amém. Que aflição espera vocês que vivem sossegados em Jerusalém, vocês que sentem seguros em Samaria. São líderes famosos em Israel, e as pessoas recorrem a vocês. Vão, porém, a Calné e vejam o que aconteceu ali. Depois vão à grande cidade de Amate e desçam à cidade filisteia de Gate. Vocês não são melhores que elas, e vejam como foram destruídas. Vocês afastam qualquer pensamento de calamidade vindoura. As suas ações só apressam o dia do castigo. Que aflição espera vocês que se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comendo a carne de cordeiros do rebanho e dos novilhos engordados no estábulo, e tocam sonhos ao som da harpa, e pensam ser grandes músicos como Davi, bebem vinho em taças enormes, e se perfumam com os melhores óleos aromáticos.
não se importam com a ruína da nação. Por isso serão os primeiros levados para o exílio, as festas dos que viviam sossegados cessarão. O Senhor soberano jurou por seu próprio nome, e é isto que ele, o Senhor, o Deus dos exércitos, diz: não suporto a arrogância de Israel e odeio suas fortalezas. Entregarei essa cidade e tudo que há nela a seus inimigos. Se restarem 10 homens numa casa, todos morrerão. E quando um parente responsável por sepultar os mortos entrar na casa para tirá-los de lá, perguntará o que eu estou: há mais alguém com você? E quando o sobrevivente começar a responder: não, eu juro pelo... o parente o interromperá e dirá: pare, nem sequer mencione o nome do Senhor. Quando o Senhor der a ordem, as casas grandes e pequenas serão despedaçadas. Acaso os cavalos podem galopar sobre as rochas? Alguém pode ará-las com bois? Vocês transformam a retidão em veneno e o fruto da justiça em amargura. Contam vantagem pela conquista de Lodebar. Acaso não conquistamos Carnaim como nossa própria força? O povo de Israel, estou prestes a trazer contra vocês uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Elas o oprimirá em toda a sua terra, desde Loba-Amate ao norte até o vale de Arabá ao sul. Vamos lá. Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra ao nosso coração. Que ela seja alimento para a nossa vida. Que venha algo, Senhor, novo, um soprar, um vento suave sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei você, mas eu gosto de estudar história. Alguém gosta da história aqui? História antiga, história... Eu gosto da história principalmente da Segunda Guerra Mundial. Tem alguém que gosta da Segunda Guerra Mundial? Eu acho aquilo uma doideira. Eu não consigo... Quem estudou, eu já li vários livros sobre a Segunda Guerra Mundial, acho que quem já leu vários, tem alguns livros que vão falar para nós assim, de como a humanidade conseguiu se perder de um jeito que não dá para entender. Que buraco a gente cavou ao ponto de achar que poderíamos, uma nação dominar o mundo inteiro e oprimir e matar tantas pessoas. E é interessante porque a Bíblia, ela tem algumas histórias para nós, e as histórias são escritas e as histórias são registradas para nos ensinar. Seria tão bom se a gente lesse, por exemplo, como histórias como essa que eu falei da Segunda Guerra Mundial e a gente aprendesse com elas. E não tivesse o risco de repetir, mas cada vez mais eu vejo que a humanidade caminha para a repetição dessas coisas que a gente viu há pouco tempo. E se você estuda a Segunda Guerra Mundial que nem eu, você sabe que a Primeira Guerra Mundial foi uma reprise à Segunda. Eles não tinham aprendido em pouquíssimos, 30 anos depois, eles estavam fazendo tudo de novo. É interessante, mas eu aprendi, eu não sei se você crê nisso, mas que o caminho da nossa sabedoria, do sucesso, tem 2 formas de você aprender. A primeira delas, você aprende se você ouvir e ver aquilo que outras pessoas fizeram. E a história está registrada para isso. A história está registrada para a gente não precisar ficar fazendo as mesmas bobagens o tempo todo. Amém? Quando você lê uma história, por exemplo, de José, uma história de Davi, por que nós estudamos essas histórias desses homens que já morreram há tanto tempo? Porque as histórias delas são as nossas histórias. A gente aprende, por exemplo, quem aqui nasceu numa casa com conflito sabe muito bem o que é a casa de José. Quem nasceu, por exemplo, num momento de luto, ou quem passou por vários problemas na sua vida profissional, financeira, sabe muito bem o que é uma vida como José viveu no Egito, uma prisão. As histórias estão aí para nos ensinar, para falar conosco, para mostrar as coisas que nós poderíamos. E como seria bom se a gente aprendesse a ler a Bíblia? Posso ouvir um amém por isso que eu falei? Porque hoje eu percebo que alguns pastores liberais, e eu vou tomar cuidado hoje que eu estou meio falador, hoje eu percebi desde manhã, eles só leem textos que agradam a eles. Eles desprezam toda a história.
Então eles pegam um texto, por exemplo, isso me irrita tanto. Eles pegam um texto de Jesus falando assim, Jesus é amor e tal. Quantos creem que Jesus é amor? Amém. Mas o mesmo Jesus falou que Deus ia separar os bodes das ovelhas. Ai, por que ninguém lê isso? Porque a gente às vezes não quer aprender com as histórias. Tem algumas pessoas inteligentes e elas aprendem fazendo. Mas tem outras que são mais inteligentes, que aprendem com as histórias e depois fazem. Dá para entender o que eu quero falar? É a mesma coisa que eu sou. Eu não sou cozinheiro. Gostaria de ser. Às vezes eu me aventuro na cozinha, mas olha o que eu vou explicar para você. Eu não me aventuro a fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida sem dar uma visitada no YouTube e ver alguém fazendo o prato. O que eu estou vendo? Eu estou vendo a história de quem fez, certo ou não? Porque se eu pegar aquele prato e me aventurar, vai queimar. Vai queimar. Mas aí eu assisto o vídeo, vejo a pessoa fazendo, ela faz a receita. E a Bíblia é uma receita de sabedoria para nós, meu irmão. Quantos podem dizer amém por isso que eu estou dizendo? É uma receita de sabedoria. Agora, se eu pego essas mesmas receitas, outro dia eu estava fazendo um prato lá em casa e ela começou a ficar complicado. E eu comecei a cortar as coisas do prato. Você já fez isso alguma vez? Eu não vou pôr isso, eu não vou pôr isso aqui, eu não vou comprar esse negócio. Eu fiz. Eu vou dizer para você, nota 5, vai. Mas não ficou o jeito que eu esperava. E a gente está pegando a palavra de Deus e está lendo a Bíblia de duas formas muito interessantes que a gente precisa corrigir. Primeiro, essa que eu falei, a gente despreza toda a sabedoria, a receita que Deus colocou ali. E você vai entender porque eu estou falando tudo isso. Você tem paciência comigo que a introdução ficou maior que o sermão hoje, né? E a gente vai desprezando tudo isso e vai tentando aprender pela prática, e vai apanhando na vida, e não sabe por que está apanhando, porque você está fazendo tudo da tua cabeça. Pensa você entrar num carro, sem ninguém te dar nenhuma instrução, e falar assim, dirige aí. Eu até acredito, eu quando era criança, eu de vez em quando eu queria roubar o carro da minha família, e alguém já tentou roubar o carro da família, não é? Mas assim, é muito difícil, a gente, né? Agora, quando chega alguém e fala assim, vai devagar, tira mais devagar o pé da embreagem, você vai aprendendo, não é assim? Porque existem receitas, e a Bíblia está nos dando receitas de sabedoria. Então tem duas formas da gente ler a Bíblia hoje que eu não gosto. A primeira delas é essa que eu falei, vamos cortando, vamos limitando os textos que nos agradam, falo muito de uma coisa, mas não falo do todo. A segunda é uma forma mística, que foi exatamente o que eu senti quando eu li esse texto. Eu li o texto e vocês ficaram em silêncio. Hoje é só chicotada. Essa é uma forma mística da gente ler o texto. A gente só está lendo o texto pensando no agora, como algo profético. Ok, em alguns momentos eu concordo que você possa ler assim. Mas quando você lê muito assim, você pula textos como esse. Deu para entender o que eu quero dizer? Porque você não está querendo buscar a sabedoria que esse texto tem. Você não está procurando a história, o que ele quer te ensinar hoje. E hoje eu quero convidar você a fazer uma jornada comigo de sabedoria. Da gente aprender a receita do que Deus estava ensinando para esse povo. Estão preparados para isso? Para que a gente possa olhar para um texto desse e falar, Deus, eu não quero cair nessa. Eu não quero entrar nisso. Quando eu digo que a gente às vezes lê de uma forma mística, é que a gente abre a palavra em qualquer lugar e acha que aquilo é uma palavra direcionada para você. Eu até creio, Deus fala comigo assim, eu até respeito isso. Mas tem horas que a gente tem que entender que a gente está forçando o texto, está forçando o conteúdo. E esse texto é um texto importantíssimo para nós hoje. Quantos querem aqui receber sabedoria de Deus? Quantos querem aqui parar de ficar fracassando, apanando e receber uma receita de Deus para a tua vida hoje que vai te levar para frente? Você crê nisso? Então não tenha medo de textos, porque eles estão aqui para o teu bem, eles estão aqui para te ensinar, para que você não precisa viver o que aconteceu aqui. Então olha comigo, eu vou pegar um versículo para a gente estudar agora. Versículo 13, que diz assim, vocês que se alegram pela conquista de Lodebar e se gabam dizendo pela nossa própria força, nos apoderamos de Carnaim, ouçam isto. Vamos explicar o que está acontecendo. Na época do profeta Amós, o povo de Deus estava indo atrás de muitas coisas. Qualquer semelhança é mera coincidência.
Olha o que estava acontecendo lá. Eles estão indo atrás de muitas coisas. Estão ocupados, eles estão desenvolvendo tantas coisas, mas infelizmente atrás de coisas erradas, atrás de coisas que não tinham muito propósito, Deus não estava no centro. Então eles se preocupavam muito com o sucesso deles, com as vitórias que eles tinham, com as casas. Tanto que eles dizem aqui, você viu que bacana? Eles falam assim, vocês dormem nas camas de marfim. Você viu o texto que eu falei? Vocês estão preocupados aí com os seus sofás, aí deitados nos seus sofás. Ele está descrevendo que esse povo estava buscando muita coisa, mas se recusava em buscar a Deus. Quantos aqui acreditam que a gente precisa aprender isso no dia de hoje? Quantos acreditam que a gente vive hoje numa espécie de uma centrífuga sugando a gente para buscar um monte de coisa, mas todas essas coisas nos levando para não buscar a Deus, fazendo a gente não ter tempo para Deus? E a Bíblia vai nos ensinar o equilíbrio de tudo isso. Então esse povo chegou num momento de grande riqueza, e grande riqueza para Israel, onde Israel estava vencendo até batalhas, e o texto vai dizer para nós que eles conquistaram essas cidades. Eu já vou falar sobre isso, mas as bênçãos de Deus distraíram eles. As bênçãos de Deus fizeram com que eles não tivessem mais vontade de buscar Deus. Deus não estava mais na agenda de Israel. Deus não estava mais no compromisso de Israel. Deus não estava mais. O que estava na agenda deles era a segurança, era o controle, era o sucesso pessoal. E eu acho isso extremamente atual para a nossa vida, porque às vezes a gente não percebe, como eu preguei de manhã, quem não escutou vai ouvir, a gente está envolvido com tantas causas, com tantas coisas, que aparentemente está nos trazendo segurança, mas como no povo de Israel, a gente está distraído. Você não tem mais tempo para buscar Deus, você não tem mais tempo para orar, você não tem mais tempo para colocar Deus no centro. Estou pregando para alguém? Olha que história. Então Deus levanta um profeta, e esse profeta é totalmente diferente. Ele vem, ele é um colhedor de frutas, ele vai lá, e ele vai se levantar. Ele não é um aristocrata, ele não é um cara do meio deles, e ele começa, e o nome dele é Amós, e esse homem começa a profetizar que essas bênçãos distraíram as pessoas do seu verdadeiro propósito e do seu verdadeiro objetivo. Então eu quero dizer, já vou adiantar minha pregação, Deus não tem nada contra as tuas bênçãos. Não é isso que o texto está dizendo. Eu vou explicar para você. O que o texto está dizendo é que Deus abençoou o povo. Deus abençoou o povo, mas o povo gostou mais da bênção do que de Deus. Uau! Olha que coisa forte. Quantos aqui precisam aprender isso na prática, se a Bíblia já diz? Eu não quero aprender isso na prática, porque o que Amós vai dizer aqui no texto, por isso que ele está falando de Lodebar, Lodebar significa nada. Eles conquistaram uma cidade que chamava nada, quer dizer, era um lugar nenhum. Sabe aquele lugar nenhum? Eles conquistaram aquilo. E eles estavam todos opulentos, arrogantes, que conquistaram Lodebar. A outra palavra, outra cidade aqui, que é Canaim, significa chifre. Então eles consideraram conquistaram essas cidades e tiveram um falso orgulho. Mas essas cidades têm uma importância, por isso que é importante estudar a Bíblia. Quem aqui vai aprender a estudar a Bíblia aí, vai começar a estudar a Bíblia hoje? Olha como a Bíblia é sábia. Olha o que ele está dizendo. Essas cidades eram cidades que estão ali no Vale de Israel. O Vale de Israel até hoje é um vale bélico em Israel, extremamente importante. A maior base militar de Israel fica nesse vale até hoje. E esse vale era como se fosse uma garantia de segurança para a nação, porque essas cidades eles tinham dominado. Então eles começaram a dizer, uau, eu conquistei isso, nós conquistamos essa cidade, nós estamos seguros, nós não precisamos de Deus, nós não precisamos do Senhor, nós podemos nos defender, nós temos agora força. E Deus está dizendo, olha como vocês estão loucos, vocês acham que isso vai ser suficiente para defender? Quem defendeu Israel a vida inteira foi Deus. Que coisa tremenda Deus está falando, porque quantos de nós aqui não estamos ansiosos, distraídos, preocupados, não dormimos à noite, porque nós temos uma falsa segurança que quando a gente chegar em determinada conquista na nossa vida, então você vai estar bem. Meu irmão, deixa eu dizer, você vai conquistar isso, Deus não tem nada contra as suas conquistas, mas você precisa aprender a conquistar sem esquecer Deus. Quem pode dizer amém? E no final, Amós vai dizer o seguinte, essa é a pregação de Amós: a dádiva de Deus
está tornando vocês insensíveis a Deus. Quantos aqui nós já vimos gente que prosperou e esqueceu a Deus? Eu me lembro de um rapaz que chegou aqui para mim e falou: pastor, essa história não pode nem contar, tem que depois editar. Ele disse assim: pastor, ora por mim, eu estou desempregado, mas eu faço um propósito com Deus. Se eu entrar nessa empresa que é o meu sonho, eu vou dar o meu primeiro salário de dízimo. Eu não vou dar para o Red Hunter, eu vou dar para o Senhor. Amém, vamos orar, que fé. E nós oramos. O que aconteceu? Arrumou emprego. E depois, o que aconteceu? Sumiu. Vazou, como diz na gíria, né? Foi embora. Por que isso, querido? Por que isso? A partir de agora, você vai poder ser abençoado. Porque tem gente que não pode ser abençoado. Vocês acabaram de dar um exemplo de gente que não pode ser abençoado. Senhor, se o Senhor me der essa porta, eu vou ser fiel, eu vou me ligar, eu vou me conectar. Vocês estão muito quietos hoje. Eu estou no culto da noite mesmo. Então Amós está dizendo: olha, as dádivas deixaram vocês insensíveis. Deus, aí a pergunta de Amós nessa profecia é essa: Deus vai precisar removê-las para que você volte ao Senhor? Uau! Essa é a parte que a gente não gosta. Mas o que Amós está dizendo, vocês não estão percebendo que você... Por que o profeta profetiza? Cadê Belinha? Para trazer o povo para o arrependimento. Amém? Cadê Belinha? Não é assim que Jonas profetizou, Isaías, Jeremias? O povo tinha que se arrepender, o povo não se arrepende. E ele está dizendo: será que Deus então vai ter que te tirar dessas bênçãos para você enxergar a necessidade do próximo, o propósito de Deus, a causa de Israel, voltar a adorar a Deus? Que palavra forte para nós hoje. Eu não comecei a pregar, só estou fazendo exegese. Mas não é forte essa exegese? E depois ele vai dizer o seguinte: Deus pode retirar suas bênçãos, porque foi Deus quem deu. Você acha, olha para mim, olha para o pastor agora, que foi você que comprou essa casa? Não foi. Foi Deus que te deu, desculpa te avisar. Você acha que esse emprego, essa empresa, foi você? Foi a graça de Deus que te abençoou. Posso ouvir um amém aqui, igreja? Aleluia! Então, Amós está dizendo: olha, você está tão preocupado com essas bênçãos que a traça e a ferrugem corrói. Lembra de Jesus? E você está esquecendo as maiores bênçãos, que é a sua aliança com Deus e sua vida eterna. Que palavra atual para nós. E aí eu tiro algumas lições para a nossa vida. A primeira é que o diabo usa a nossa vulnerabilidade. Vou explicar. Estamos sempre buscando em vencer essa tal vulnerabilidade. Ninguém quer ser pego de surpresa, ninguém quer passar por um problema, ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por uma luta, ninguém quer ter dificuldade. Então a gente está sempre buscando conforto, o máximo que a gente pode, não é isso? Você mora numa casa legal, durante 2 meses você está feliz com a casa, depois de 2 meses você fala: sabe, eu acho que poderia ter sido um pouco maior. Não é assim? Você ora por um emprego, o emprego dos teus sonhos chega na sua vida e você orou por muito tempo e de repente você começa a não gostar de alguma coisa e de repente você já está mirando numa outra empresa, porque aquela empresa é muito legal. Por que a gente faz isso? Porque o tempo todo a gente está buscando conforto, segurança. A gente está preocupado às vezes, e isso é natural do ser humano, a gente querer segurança. Quando eu falo segurança, eu não estou falando só segurança física, mas a segurança, por exemplo, de morar num lugar seguro, de você ter condição de fazer o que você gosta, de você poder pagar suas contas, você está seguro. Não é isso que nós estamos buscando. Não faz parte da nossa vida. Você quer dar uma boa escola para os seus filhos. Então a terceira coisa que a gente busca é o controle. É poder falar: não, agora eu quero viajar, eu vou viajar e acabou, porque eu estou no controle, eu tenho dinheiro, eu vou parar de pregar. Essas coisas
mexem com a gente. E quando a gente lembra da tentação de Jesus, né? Lembra que eu já preguei aqui várias vezes sobre a tentação de Jesus? O diabo vai mexer com isso. Ele vai dizer: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se você é o Filho de Deus, não fica passando fome. Por que você está passando necessidade? Se você é o Filho de Deus, faz acontecer. Não fica esperando Deus. Você vai lá e se resolve. Deixa Deus de lado. Essas tentações que a gente passa são as nossas vulnerabilidades. Agora, o perigo é que às vezes o diabo fica jogando essas vulnerabilidades na tua cara. E a gente fica iludido com isso, achando que porque a gente tem determinada conta, porque a gente tem determinado valor, porque a gente está trabalhando, porque a gente tem emprego, a gente não precisa de Deus. E o tempo todo o diabo está dizendo para você: você precisa de mais, você precisa fazer mais, você precisa acontecer mais, você precisa... E você acaba não entendendo que a tua segurança é Jesus. Estou pregando para alguém agora? E ele vai trabalhando a sua vulnerabilidade, fazendo você esquecer. Não tem mais espaço para Deus na tua agenda. Não tem mais tempo para você orar. Não tem mais tempo para você servir ao Senhor. Não tem mais tempo para você adorar a Deus. Vamos, pastor, acaba logo essa pregação. Amanhã eu tenho que trabalhar. Deus quer falar com você. Aleluia. Então o inimigo vai pegando essa vulnerabilidade, vai nos dando essa falsa sensação de segurança que nos afasta de Deus. E você já deve ter visto gente, como eu falei, que recebe as bênçãos e vai embora. Mas hoje é um tempo que Deus preparou, aleluia, para a gente aprender com a história de Israel e dizer: Senhor, eu quero estar no centro, eu quero estar focado, eu quero receber, Senhor, agora o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver a tua palavra que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Eu quero viver dessa palavra. Eu quero deixar aqui, entender que eu nunca vou ter todo o controle, eu nunca vou ter todo o sucesso, eu nunca vou ter todo o conforto que eu gostaria. Posso até chegar no lugar que eu quiser, mas eu não vou ter tudo isso, porque a minha segurança está no Senhor. O pão que eu preciso é o pão do céu. O alimento que eu preciso é a palavra de Deus. As bênçãos de Deus não vão me afastar da presença de Deus. Quantos podem dizer amém? Então aí você vai entender porque eu preguei tudo isso. Porque a Bíblia está dizendo para nós, querido, e eu creio nisso, é que a gente precisa aprender que às vezes é necessário perder para ganhar. Dá para entender isso ou não? Porque Jesus falou: não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder tua alma. Isso não resolve para você. E às vezes Deus vai bloquear algumas coisas na sua vida, vai dar um delay nas promessas da sua vida, vai atrasá-las, para que você esteja preparado para receber. Porque Ele está provando se Ele está no centro. Ou você vai ser como esse cara que eu falei, que quando a bênção chegar, você some. Ele está dizendo: não, então eu não posso te entregar essa bênção, porque eu quero você. Eu quero que seja o centro da tua vida. Eu não quero 50% teu, eu não quero 70% teu, eu não quero 90% teu, eu não quero 99% de você, eu quero 100% de você. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Agora, deixa eu só corrigir um pouco a rota para você entender o que eu estou pregando. Você não vai ser mais amado se você estiver duro com problemas. Não é isso que eu estou pregando. Deu para entender o que eu quero dizer ou não? Tem gente que acha que se estiver todo enrolado com um monte de dívida é mais amado por Deus. Não. Você pode estar cheio de problema com o coração afastado de Deus. Quando eu vejo a história de Jó, por exemplo, eu acho interessante que Jó era rico. Mas o que Deus falou de Jó? Viste meu servo Jó? O problema de Deus não é nos abençoar. Eu quero que você diga isso para você não esquecer. Deus não tem problema nenhum em me abençoar. E eu vou mais longe nisso, posso ir mais fundo? Deus nos chamou para colocarmos em cargos de chefia, de liderança. Quantos creem nisso? Deus nos deu autoridade para a gente crescer. A palavra de Deus é uma fonte de conhecimento. Eu fico louco quando eu vejo esses caras que não conhecem a Deus usando a Bíblia para ensinar você
a cuidar do seu dinheiro. Não fez sentido nenhum que eu falei? Fez? Pelos rostos vocês ficaram me assustados. Eles não amam a palavra, eles não conhecem, mas eles ficam citando versículos para vocês. Porque Deus não tem problema nenhum em nos ensinar a prosperar. O que Deus não vai fazer na tua vida é dividir a glória dele com nada. Quem pode dizer amém, querido, por isso? Então deixa eu falar o que eu esqueci de falar, que eu quis falar. Você precisa aprender a conquistar tudo sem esquecer de Deus. Esse é o tema de hoje. Não deixar que o inimigo jogue a sua vulnerabilidade, jogue o seu medo, jogue o seu receio de fracasso, o receio de dar em nada e roube o teu destino. É isso que eu estou pregando. Você precisa aprender. Chegou o tempo de eu aprender, você precisa aprender que é possível conquistar o que Deus tem para você sem você esquecer de Deus. Eu tenho andado com algumas pessoas nesses dias, alguns pastores, já faz tempo que eu faço isso, mas recentemente Deus tem me colocado em algumas mesas diferentes e eu vejo que alguns deles cresceram muito, assim, muito além do que eu imaginava, mas eles não esqueceram de Deus. E eu fiquei pensando nisso. O que o Senhor quer me ensinar? O Senhor quer me ensinar que eu posso crescer sem esquecer de Deus. Chegou o tempo de você crescer sem esquecer de Deus. Estou pregando para alguém aqui, eu quero ver você. Porque tem muitas vezes, querido, que tem gente que não pode crescer, mas você vai poder crescer sem esquecer de Deus. Porque o teu coração não vai estar na cama de marfim, vai estar naquilo que Deus quer usar a tua vida. O teu coração não vai estar no teu sofá, que nem diz o texto. Você viu o texto falando assim, vocês ficam aí nos seus sofás. Teu coração não está no sofá, teu coração tem uma causa, e a causa é Jesus Cristo. A causa é o Senhor na tua vida. Esse é o teu coração. É isso que nós estamos fazendo. Qual é a nossa causa? O que nós estamos buscando? O que é o nosso propósito? Nosso propósito é ser servo. E da porta, lá da portaria até aqui, só tem servo. Não tem ninguém aqui, nem no púlpito, nem na portaria, de lá até aqui, que não é servo. Nós só estamos aqui para servir. Você crê nisso, meu irmão? Os nossos recursos existem para servir.